Vamos à resolução de mais uma questão muito importante e nós insistimos na ideia de que você sempre leia com bastante atenção o enunciado que precede as alternativas. Isso fará com que você evite a possibilidade de cometer erros grosseiros por falta de atenção. A norma padrão, em sua variedade formal, prevê uma organização da frase em que a observância da colocação pronominal é a frase em que o pronome oblíquo átono, olha, pronome oblíquo átono, está empregado corretamente, segundo as regras de colocação pronominal, sempre que você tiver uma questão de colocação pronominal, é bom você realizar alguns procedimentos que facilitarão com certeza a resolução da questão. Primeiro passo, verificar se há alguma oração, alguma frase iniciada por pronome oblíquo. Vamos então marcar primeiro os pronomes oblíquos. Na alternativa A nós temos o me, na alternativa B nós temos o nos, na alternativa C nós temos o se, na alternativa D nós temos o nos e na alternativa E nós temos o se. Muito cuidado quando aparecer a palavra ser, porque quando ela é conjunção e não pronome, observe, se ela for conjunção, ela pode aparecer iniciando o período. Então, nesse caso, nós não estaríamos tratando de colocação pronominal, mas na alternativa E, o ser é pronome oblíquo átono e ele está iniciando o período. Então, primeiro cuidado, primeiro ato, verificar sempre questão de colocação de pronome, se aparece algum pronome átomo iniciando o período, porque quando isso acontece, a alternativa já está incorreta, nós não podemos iniciar oração com pronome oblíquo. Segundo passo, verificar se nós temos verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. O futuro do presente indica o que acontecerá, o futuro do pretérito indica o que aconteceria. Observe que na letra D nós temos boicotaremos-nos. Isso não é possível quando nós temos verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. O pronome oblíquo deveria ter aparecido em mesóclise. Então, a forma correta seria boicotar-nos-emos. Então, futuro do presente e futuro do pretérito, nunca próclise, nunca ênclise. Aqui nós temos o pronome oblíquo enclítico. Então, a alternativa D também incorreto. Então, lembra os passos. Primeiro passo, isso vai facilitar enormemente a resolução de questões. Primeiro passo, verificar se há algum pronome iniciando o período, porque a frase, nesse caso, estará incorreta. Segundo caso, verificar se nós temos verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, porque com verbo no futuro do presente e futuro do pretérito, lembre, futuro do presente indica o que acontecerá, futuro do pretérito indica o que aconteceria, então nós teríamos que usar mesóclise. Na alternativa D, nós temos uma ênclise, então a alternativa é incorreta. Terceiro cuidado é que é muito importante você verificar se há alguma palavra iniciada por QU colocada antes do verbo. Que, quem, qual, quando, quanto. Que, quem, qual, quando, quanto. Palavras iniciadas por QU antes do verbo, elas exigem a próclise. Então, a alternativa C seria que se molda e não que molda-se. A alternativa C também está incorreta. A alternativa C também está incorreta. Quarto passo, verificar se tem alguma palavra negativa ou pronome antes do verbo. Palavra negativa ou pronome antes do verbo. Então, nós temos obrigatoriamente próclise. Observe que ninguém, além de ser o pronome, é uma palavra negativa. Então, ninguém, próclise, ninguém me ensinou. As palavras negativas e os pronomes também atraem o pronome oblíquo. Então, alternativa A também incorreta. Se você, agora, atenção para a última frase em análise, então a alternativa A também já está incorreta. Nós temos um sujeito determinado na alternativa B.
Quando nós temos um sujeito indeterminado, olha, a alternativa A já estava incorreta também, não é? Então, quando nós temos um sujeito determinado, e esse sujeito determinado não é pronome, então o pronome oblíquo ele pode ser colocado antes do verbo em posição de próclise ou depois do verbo em posição de ênclise. Então, sujeito determinado, quando ele não é pronome, então nós podemos usar a próclise ou a ênclise. Então, a alternativa B é a alternativa que responde corretamente à questão. A alternativa B é a correta.